O diamante Hope é uma gema azul de 45 quilates que supostamente foi roubada da estátua de uma deusa hindu na Índia e, desde então, arrasta seus donos para tragédias, falências e fins violentos há mais de 300 anos. Quando você para para ver os donos dessa pedra, o padrão fica perturbador demais para ignorar. Rei Luís XIV da França perdeu a existência com o corpo apodrecendo de doença. Maria Antonieta, guilhotinada na Revolução Francesa. O banqueiro Henry Thomas Hope, que deu nome à pedra, viu sua família inteira desmoronar financeiramente. Evelyn Walsh McLean, a última dona particular, viveu um inferno pessoal. O filho de 9 anos perdeu a existência atropelado. A filha partiu aos 25, o marido abandonou por outra mulher e foi internado em um hospício, e ela terminou a vida falida e alcoólatra. Tudo coincidência? Talvez, mas aí você lembra que essa pedra foi literalmente arrancada de um templo sagrado na Índia no século XVII e que hindus acreditam que mexer com deuses tem consequências. Sabe o que é interessante? Desde que virou propriedade pública, as tragédias pararam. Nenhum curador faleceu, nenhum acidente estranho. É como se a maldição só funcionasse com ganância pessoal. A cadeira de Busby é uma cadeira de carvalho do século XVIII que pertenceu a Thomas Busby, um assassino condenado à pena capital que amaldiçoou o móvel antes de falecer, prometendo que qualquer pessoa que sentasse nela perderia a existência de forma terrível. Thomas Busby no caminho para a forca. Ele passou pelo pub onde costumava beber, viu sua cadeira favorita e gritou que o fim chegue rapidamente. A qualquer um que ousar sentar na minha cadeira. Parecia drama de bêbado condenado. Certo? Errado? Durante os séculos seguintes, a cadeira ficou no bar e uma lista bizarra de falecimento começou a se acumular. Soldados da Segunda Guerra Mundial que sentaram nela antes de partir faleceram em combate. Um mecânico sentou, saiu e horas depois faleceu em um acidente de carro. Um limpador de chaminés caiu do telhado no mesmo dia. Um piloto de caça sentou e seu avião caiu. Anos depois, o dono do bar, aterrorizado com as histórias, doou a cadeira para o museu com uma única condição, que ninguém nunca mais sentasse nela. O museu a pendurou na parede a 2 metros do chão. Por quê? Porque mesmo lá, turistas tentavam sentar e, adivinha, mais relatos de azar e acidentes. Hoje ela continua pendurada, intocável, com uma placa de aviso, coincidência ou maldição. Eu não arriscaria descobrir. Annabelle é uma boneca de pano comum que, segundo investigadores paranormais, é habitada por um espírito maligno e inumano que ataca fisicamente quem entra em contato com ela, causando lesões, pesadelos e até coisas piores. Annabelle, real, é uma boneca de pano infantil com cara de palhaço sorridente, daquelas que você daria para uma criança de 5 anos. E isso, de alguma forma, é ainda mais perturbador. Nos anos 70, uma estudante de enfermagem chamada Donna ganhou a boneca de presente da mãe. Nas primeiras semanas, coisas estranhas começaram. A boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes, bilhetes escritos à mão em papel velho surgiam pela casa com mensagens como "Ajude-nos". Donna e sua colega de quarto acharam que era um espírito infantil gentil. Fizeram uma sessão espírita. Erro. A médium disse que era um espírito de uma menina chamada Annabelle. Elas deixaram a boneca ficar. Dias depois, o namorado de uma delas acordou com arranhões profundos no peito e disse que teve a sensação de estar sendo atacado enquanto dormia. Apavorados, chamaram Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais famosos. Eles examinaram a boneca e disseram algo aterrorizante. Não era espírito de criança. Era algo demoníaco usando a boneca como âncora. Levaram ela para casa e no caminho o carro quase capotou várias vezes sem motivo. Hoje, ela está trancada em uma caixa de vidro com avisos sagrados. E olha, funcionários do museu juram que ainda a vêm se movendo. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado do judaísmo, uma caixa de madeira coberta de ouro que, segundo a Bíblia, continha as tábuas dos 10 mandamentos e representava a presença literal de Deus na terra. Mas tocar nela significava o fim instantâneo. Está escrito na Bíblia, documentado em textos de milhares de anos.
A arca era tão poderosa que os sacerdotes que a carregavam tinham que usar varas especiais para não tocá-la diretamente. Havia regras rígidas, rituais específicos, e a quebra dessas regras era fatal. A história mais famosa é a de Uzzar, um homem bem intencionado que viu a arca balançando em uma carroça e instintivamente segurou para impedir que caísse. Ele foi fulminado no exato segundo em que suas mãos tocaram o ouro. Fim instantâneo. Os filisteus, inimigos de Israel, roubaram a arca uma vez. O que aconteceu? Pragas, tumores, doenças inexplicáveis devastaram suas cidades, até que eles a devolveram em pânico. Não era metáfora, eram descrições de sintomas reais. Alguns cientistas modernos especulam que a arca poderia ter propriedades radioativas ou elétricas desconhecidas na época. Outros dizem que é puro poder divino. Alguns dizem que está escondida na Etiópia. Outros que foi destruída. Mas tem uma teoria que me arrepia. Ela está enterrada em algum lugar, esperando ser descoberta. E quando for, que Deus tenha piedade de quem tocar nela sem permissão. A máscara de Tutancâmon é a icônica máscara funerária de ouro maciço do jovem faraó egípcio, descoberta no século passado por Howard Carter e que supostamente carrega uma maldição ancestral que elimina quem perturba o sono eterno do rei. Vou ser honesto, eu sempre achei essa história de maldição um exagero, até começar a ver a história completa. Lur Carnarvon, o homem que financiou toda a expedição, faleceu 5 meses após a abertura da tumba. Causa oficial, uma picada de mosquito que infeccionou, mas aqui fica estranho. No exato momento de sua passagem em Cairo, todas as luzes da cidade apagaram inexplicavelmente por alguns minutos. E em Londres, seu cachorro uivou e caiu sem vida no mesmo instante. Arthur Macy, o arqueólogo que removeu a parede da tumba, entrou em colapso logo depois e perdeu a existência sem diagnóstico claro. George J. Gould, um visitante da tumba, desenvolveu febre e faleceu no dia seguinte. Archibald Douglas Reid, que radiografou a múmia, adoeceu e faleceu voltando para casa. A lista continua. 22 pessoas conectadas à abertura da tumba perderam a existência em circunstâncias estranhas nos anos seguintes. Coincidência? Cientistas dizem que sim, que fungos e bactérias ancestrais dentro de tumbas seladas podem causar infecções graves, que a média de idade das vítimas já era avançada, que a imprensa exagerou. Mas então por que Howard Carter, o homem que realmente abriu a tumba, viveu até os 64 anos sem nenhum problema? A caixa de Buk é uma caixa de vinho de madeira que supostamente aprisiona um espírito maligno da mitologia judaica chamado Dibuk, uma alma desencarnada que, quando liberada, se apega à pessoa que abriu a caixa, causando pesadelos, doenças, possessão e uma série interminável de tragédias. Tem algo primordialmente aterrorizante na ideia de aprisionar um espírito. Não destruir, não exorcizar, aprisionar. Trancar algo que odeia você dentro de uma caixa de madeira e esperar que aquilo nunca, jamais seja aberto. A história moderna começa em 2001, quando um homem comprou a caixa em um leilão de bens de uma sobrevivente do Holocausto. A neta dela implorou para que ele não comprasse, dizendo que a avó mantinha aquilo trancado e nunca permitia que fosse aberto porque continha um Dibuk. Ele ignorou, levou para casa e o inferno começou, lâmpadas explodindo sem razão. Ele deu a caixa para sua mãe de presente. Ela teve um derrame no mesmo dia. Ele tentou se livrar da caixa no eBay. Todos os donos seguintes relataram a mesma coisa. Pesadelos com uma velha bruxa, insetos aparecendo do nada, sensação de ser observado, azar inexplicável. A caixa mudou de mãos dezenas de vezes. Cada pessoa desesperada para se livrar dela. Hoje ela está com Zach Bagans, investigador paranormal, trancado em seu museu em Las Vegas dentro de uma arca especial. Ele afirma que mesmo assim sente a presença e ninguém, absolutamente ninguém, ousa abri-la novamente. O boneco Roberto é um boneco de marinheiro de mais de 100 anos que supostamente possui vida própria, se move sozinho, muda de expressão facial e se vinga cruelmente de qualquer pessoa que o desrespeite ou tire fotos sem pedir permissão. Eu sei como isso parece. Um boneco amaldiçoado? Clássico clichê de filme de terror barato.
Mas Robert não é ficção, e a quantidade de documentação em torno dele é inquietante demais para descartar. O boneco pertenceu originalmente a Robert Eugene Otto, em Key West, Flórida. Ele tinha cerca de 1 metro de altura, vestido como marinheiro, com olhos de botão e uma expressão que, dependendo do ângulo, parece mudar entre inocente e sinistra. A família Otto começou a relatar eventos impossíveis: móveis viradas, objetos quebrados, portas trancadas que se abriam sozinhas. Robert Eugene culpava o boneco por tudo, e seus pais ouviam ele conversando sozinho no quarto, com 2 vozes distintas. Vizinhos juravam ver o boneco andando de janela em janela quando a família estava fora. Anos depois, quando Otto faleceu, uma nova família comprou a casa. A filha de 10 anos encontrou o boneco no sótão e quis ficar com ele. Ela começou a gritar à noite dizendo que Robert tentava tirar a sua existência. Até hoje, aos 80 anos, ela mantém que aquele boneco era vivo e maligno. Agora ele está em um museu e a regra é clara: você precisa pedir permissão antes de fotografar. Turistas que ignoram isso enviam centenas de cartas ao museu todo ano pedindo desculpas, relatando acidentes de carro, doenças súbitas, azar inacreditável. O espelho de Myrtles é um espelho francês de 1,80 metros localizado em uma das plantações mais assombradas dos Estados Unidos, que supostamente capturou as almas de Sarah Woodruff e suas 2 filhas após perderem a existência no século XIX, e que até hoje reflete mais do que deveria. Existe uma tradição antiga de cobrir espelhos quando alguém morre em uma casa. A crença é que espelhos podem prender almas durante a transição entre vida e morte. Na Myrtles Plantation, esqueceram de cobrir este espelho, e segundo a lenda, 3 almas ficaram presas nele para sempre. A história oficial diz que Sarah e as crianças perderam a existência lentamente, provavelmente por uma escrava chamada Chloe, que acidentalmente colocou substâncias nocivas demais em um bolo de aniversário, e durante todo esse tempo, o espelho permaneceu descoberto. Desde então, o espelho se tornou um portal de atividade paranormal bizarra. Funcionários da plantação, que hoje funciona como pousada, limpam o espelho todas as manhãs e todas as manhãs encontram marcas de mãos pequenas, como de crianças, que aparecem do lado de dentro do vidro. Hóspedes relatam ver rostos que não são seus próprios reflexos. Uma foto famosa de 2003 mostra claramente uma figura escura atrás de uma visitante que estava sozinha na sala. Fotógrafos capturam orbes e névoas que aparecem só no espelho, não no ambiente. O mais perturbador, pessoas que olham fixamente para o espelho por muito tempo dizem sentir uma tristeza esmagadora, uma sensação de estar sendo puxado para dentro do vidro. O espelho nunca foi removido, continua lá, refletindo mais do que este mundo deveria permitir. E você, teria coragem de ter algum objeto desse em casa? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.